Olá! O canal Mil Luzes tem o prazer de narrar o terceiro livro da trilogia de André Luiz Ruiz pelo Espírito Lúcius. Este livro falará sobre o período de transição da Terra, que deixará de ser um planeta de provas e expiações e por isso não poderá mais abrigar espíritos que não desejem o crescimento espiritual. No capítulo 42, Bezerra de Menezes leva Jerônimo e Adelino para um último passeio de estudos. Primeiro foram à Lua e viram assombrados o estado lamentável daqueles irmãos, em estado de loucura e maldade. Em seguida, Bezerra levou-os até o espaço e conseguiram ver de longe o planeta X, aquele que seria responsável por levar todos aqueles que estariam vibrando com sua energia densa. Ele ainda está muito longe, mas a Terra, há décadas, já sente sua vibração. E esse é um dos motivos pelo aumento da violência no mundo. E conforme ele se aproxima, mais e mais a Terra vai convulsionar, até o momento da separação do joio e do trigo. Lembre-se de deixar o seu like e se inscreva no canal. Certamente que a salvação deve fazer parte das buscas daqueles que, encontrando-se na Terra, com a noção da imortalidade do espírito, sabem que a vida é uma oportunidade de crescimento. Somente o aluno absolutamente irresponsável frequenta uma escola sem compromissos com os exames regulares ou com a possível reprovação ao final do período. Para indivíduos que não tenham despertado para os sublimes deveres escolares do espírito encarnado, certamente que o despreparo e a indiferença os conduzirão ao mundo novo. No entanto, para todos os demais estudantes da alma, para os quais a vida e a terra são a matrícula e a escola do aperfeiçoamento, as preocupações com o sucesso ou fracasso ao final do período devem incomodar de acordo com a sua maturidade no entendimento da importância da evolução. Há os que vão à escola porque a veem como um dever que lhes foi imposto por seus genitores, sem vontade própria no aprofundamento dos ensinamentos, desinteressados no cumprimento ou na repetição das lições não aprendidas, imaginando que conquistarão notas através da fraude no momento do exame, copiando de colegas mais esforçados. Há os que frequentam as aulas com a indiferença dos que são levados pelos dias e meses, esperando com ansiedade o momento das férias. Fazem lições, copiam cadernos, mas sem o prazer de quem estuda com afinco. Não imaginam que a escola os está preparando para a vida adulta e assim não veem muito sentido nas tarefas e exercícios aos quais se submetem, mais por rotina que por satisfação. Decoram os livros e, graças a uma conduta mecânica, mesmo sem compreenderem o âmago das coisas, conquistam as notas por responderem as mesmas palavras que ouviram dos mestres. Por fim, há os que vivem a escola como se fosse o pão de suas vidas, que desfrutam cada ensinamento, que se encantam com as descobertas da ciência, as maravilhas da matemática, as regras de bom falar e do bem escrever, as noções variadas que lhes vão sendo transmitidas por pessoas mais capacitadas, alunos que não se contentam com o currículo mínimo que a escola oferece e que, interessados, esmiuçam livros, pesquisam por conta própria, realizam lições não solicitadas pelos mestres e se destacam, não pelas notas excelentes que conquistam, mas sim por serem exemplos de devotamento e por transformarem em prazer aquilo que, aos outros alunos, pesa como um dever, como um castigo ou como uma farra. O bom aluno não teme os exames, não tem receio de professores, não se atormenta com lições de casa, não se aborrece com exercícios extras nem está fixado na competição por notas. Deseja saber e se encanta quando aprende o funcionamento das coisas. Desvenda o mistério do mecanismo biológico, compreende o porquê de certas fórmulas matemáticas, plenamente em harmonia com a natureza racional que o empurra para o aprendizado. Vive como o interessado filho do Pai, aquele que é a soberana inteligência do universo. Então, cumpre com prazer os ditames dessa filiação celeste, encantando-se com cada lição que o leva a entender melhor a vontade do Criador. Ao contrário, os maus alunos pouco se interessam em corresponder aos esforços daqueles que os sustentam na aula,
que lhes pagam o estudo, que lhes fornecem material, lanche e oportunidade de crescimento. Malbaratam os esforços dos genitores, fazendo-os gastar seu tempo, seu dinheiro, seus sonhos e suas vidas, atirando na lata do lixo todas as oportunidades recebidas sem aproveitá-las adequadamente em seu próprio benefício. Então, nas horas de avaliação final, como as que a Terra e os seus habitantes estão vivendo, duas classes de alunos não precisam se preocupar com os destinos, porquanto suas condutas já os definiram indubitavelmente. Os alunos irresponsáveis, indiferentes, farristas, gozadores, maldosos, dilapidadores do patrimônio do pai, destruidores da escola, já definiram o destino para o mundo novo que os aguarda. Os alunos dedicados, aplicados no prazer de aprender, de se aperfeiçoarem, de cooperarem com os mestres para fazer valer cada linha dos ensinamentos, melhorando todos os dias com a vivência das lições aprendidas, generosos companheiros dos professores, estudantes valorosos e entusiasmados com a vida, aqueles que representam os seres idealistas a serviço das causas da humanidade, que enfrentam as lições sem resmungos, sem queixas, que agradecem o esforço de seus tutores, que se devotam no cumprimento de seus conselhos e trabalham sem dar trabalho. Estes já estão matriculados nas novas etapas evolutivas no novo mundo. O problema é a definição do destino dos alunos intermediários, aqueles que se localizam entre estes dois extremos e que certamente correspondem à maioria dos encarnados, que já não são tão maus alunos, mas estão conscientes de que não se dedicaram à escola como deveriam. Todos desejam a aprovação final, mas estando a escola nos períodos finais que antecedem a apuração dos valores, como reverter a situação ou conquistar merecimentos que possam ajudá-los na definição favorável do destino, afastando o risco da reprovação? Como fazer para, contando com a complacência da misericórdia, obter ao menos uma autorização provisória para a matrícula para um novo ano ainda na escola terrena? Essa é a angústia da maioria dos estudantes, dos seres humanos que nesta escola do mundo sabem que não foram os melhores alunos, apesar de também não terem feito, segundo supõe, nada tão grave que faça merecer a mudança de escola. Serei capaz de alcançar a salvação? Pergunta-se o indivíduo mediano, quando pensa nas questões intricadas da seleção entre o joio e o trigo. Vivi de maneira leviana todos os meses de aula. Serei capaz de demonstrar ter aprendido o suficiente para estar entre os que poderão ser alunos na mesma instituição educacional no ano que vai se iniciar? Onde devo concentrar meus esforços neste último momento de estudo, antes dos exames finais? Onde encontrarei estabelecidos com clareza os critérios que me ajudem a escolher caminhos seguros de transformação? Será que, se doar todos os meus bens, conseguirei uma tolerância da diretoria para uma nova chance na Terra? Se eu fizer um testamento, se me ajoelhar e realizar as penitências que os religiosos me recomendarem, conseguirei sensibilizar as autoridades escolares? Se eu rezar todas as rezas, se frequentar todas as cerimônias, se bater no peito confessando minhas culpas e me arrepender do mal que fiz, será que conseguirei permanecer no novo mundo, no qual a Terra está se transformando? Todas estas perguntas fazem parte das angústias de muitos que, conhecendo com clareza os próprios equívocos, não estão seguros acerca da possibilidade da aprovação. Mesmo aqueles que se julgam bons, porque deram coisas ou que fizeram coisas meritórias, mas para conquistar os prêmios do mundo, ou que se acostumaram à rotina sem profundidade, carregam a consciência mesclada de dúvidas ou incertezas sobre o destino que os espera. Porque, lá no mais profundo de suas almas, sentem que a salvação não depende essencialmente dessas coisas. Mas então, onde encontrarei? Pergunta a você, querido leitor, o caminho a seguir para compreender a essência que nos permite almejar a condição de escolhido, garantindo a salvação nesta transição que se acelera? Recorde algumas frases
que, como um aluno da Escola da Vida na Terra, certamente já escutou de seu diretor espiritual: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não seria a palavra imprecisa e pobre desta que lhe escreve a chave para a compreensão dos caminhos da salvação? Eles já estão delineados há muito tempo, quando a Escola na Terra abriu suas portas para um novo ciclo de ensinamentos mais luminosos e enriquecedores, quando o próprio diretor foi à sala de aula estar com os alunos e ajudá-los nas lições, mostrando como se faz. Então, se pese em seu coração a dúvida sobre estar no rol dos escolhidos ou de como proceder para que nele possa figurar, voltemos às velhas lições ofertadas pelo nosso amorável diretor. Não se enfadonhe em lê-las com atenção. Pode ser que você já as tenha ouvido, mas de verdade, se as tivesse escutado e entendido, certamente não teria as dúvidas que o atormentam a respeito do destino que o espera. Se já as tivesse assimilado, não teria dúvidas acerca da salvação. João 12, 42, 50. Contudo, muito das próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque prezaram mais a glória que vem dos homens do que a glória que vem de Deus. Clamou Jesus dizendo: quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu, que sou a luz, vim ao mundo a fim de que todo o que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque não vim a julgar o mundo, mas a salvar o mundo. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que falei, essa o julgará no último dia. Pois eu por mim mesmo não falei, mas o Pai que me enviou, esse mesmo me tem prescrito o que devo dizer e o que devo falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo-o como o Pai me tem dito. Escutar e conhecer os ensinamentos do Cristo, sem lhes prestar atenção, significa desprezar as orientações do diretor da vida, acerca de como são as regras da aprovação nos exames, e então a nota ruim que obtiver não será fruto da maldade dos professores, e sim do descaso do aluno indiferente, que não conseguiu conquistar a nota da aprovação. Não penetre no caminho religioso escolhido como quem vai ao passeio ou à festa, bem vestido, mas indiferente. Não aprender a lição, por não praticá-la, significa desperdiçar a oportunidade. Lucas 21, 36. Propôs-lhes uma parábola: vede a figueira e todas as árvores. Quando começarem a brotar, sabeis, por vós mesmos, ao vê-las, que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo se cumpra. Passará o céu e a terra, mas não passarão as minhas palavras. Guardai-vos para não suceder que os vossos corações fiquem pesados com o excesso no comer e no beber, e com os cuidados desta vida. E com aquele dia venha sobre vós, de repente, como um laço, pois há de vir a todos os que estão sobre a face da terra. Vigiai, porém, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e para que possais manter-vos na presença do Filho do Homem. Quando os sinais se tornam tão claros, com a natureza demonstrando as realidades decisivas através de todas as transformações que apontam para a aproximação de tão importantes mudanças, chega a hora de o aluno fazer um balanço de como está a sua situação escolar e se não lhe seria mais adequado aprofundar-se em matérias que mais pesam no computo dos exames finais visando a aprovação. E que matérias seriam estas? A espiritualização é indispensável. Tratar de não turbar a mente e o coração com os excessos materiais, aqui simbolizados pelo muito comer, pelo muito beber, além de não se iludir com os cuidados desta vida.
nas suas buscas materiais infindáveis e avassaladoras, porquanto todas essas coisas são laços, armadilhas que prendem ao mal e impedem o prosseguimento no novo mundo. A todos os seres humanos chegará a hora do exame, sem exceção. Por tal certeza, esteja com a bagagem leve, pronta, vazia das coisas do mundo, para que a avaliação redunde em uma aprovação decorrente do predomínio das coisas da alma sobre os cuidados da matéria e os vícios dela decorrentes. Mateus 24, 45, 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, ao qual o seu Senhor confiou a direção da sua casa, para que a tempo dê a todos o sustento? Feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser no seu coração, meu senhor demora-se, e começar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo no dia em que este não o espera, e na hora que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio e pô-lo-á com os ímpios. Ali haverá o choro e ranger de dentes. Se você está no mundo, tem uma incumbência na condição de servo fiel, a de auxiliar a todos os que o rodeiam, de velar da melhor maneira pela casa que lhe foi confiada, seja como chefe de família, como patrão, como governante, como funcionário público ou profissional de qualquer trabalho. Então, se estiver a postos, cumprindo bem o seu dever de administrar o patrimônio sublime em favor dos que atende e que estão sob a sua responsabilidade, alegrará o Senhor a sua chegada, porquanto demonstrou ser digno da confiança que ele lhe depositou. No entanto, se o servidor de confiança, assim que se ausentar o seu senhor, ao invés de cuidar bem de seus deveres em favor do abastecimento dos seus irmãos, passar a usar de violência, agressividade, arrogância, a favorecer a si mesmo, abusando da confiança que lhe fora demonstrada pelo verdadeiro proprietário, incorrerá no grave delito de fraudar a boa fé de seu patrão, surpreendido pela volta do seu amo, que o flagra na prática de tudo o que mais alegra o orgulho e o egoísmo. Será cortado ao meio e colocado junto com os impuros, no local onde haverá o choro e o ranger de dentes. Não seria isso uma referência ao mundo novo, para onde os maus serão levados e onde se enfrentarão com as mazelas que lhes são próprias? Mateus 25, 14 e 30. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entre no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe:
Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Novamente refere-se Jesus à necessidade de ser útil, para que corresponda à confiança que o patrão deposita em seu ombro, no dever de administrar a sua casa durante a sua ausência. Respeitando as diferentes capacidades, o amo sabe dosar os valores atribuídos a cada um, mas igualmente sabe-lhes dar o mesmo prêmio se desempenham as tarefas que lhes foram assinaladas. No entanto, o preguiçoso, o inútil, o ocioso, o indiferente, o falsamente honesto que devolve o valor recebido sem nada lhe agregar do seu esforço, esse tem um destino bem diverso dos anteriores. E que valores seriam estes? Não mais moedas materiais apenas. Riquezas são todos os dons que as criaturas são dotadas para a multiplicação das benesses, atendendo à vontade de Deus e às necessidades humanas, a inteligência, o conhecimento, os recursos da cultura e da tecnologia, o tempo, o discernimento, a saúde, a capacidade artística, a vontade firme, os bens materiais, o trabalho digno, dentre muitos outros, são as expressões do tesouro divino colocadas sob as suas mãos. Multiplicar tais dádivas, transformando-as em alavancas do bem a serviço dos semelhantes, é produzir frutos, reproduzindo benefícios e beneficiados. Se você sabe escrever, ensine a algum irmão analfabeto. Se formou em algum curso profissional, sirva-se dele para ajudar as pessoas, não apenas para ganhar dinheiro. Disponha-se a melhorar os outros, preste um serviço voluntário com a riqueza de seus conhecimentos e conquistas. Se sabe cozinhar, ensine as pessoas interessadas no aprendizado de algum prato que lhes agrade, ao invés de privar o mundo das delícias que você já é capaz de produzir. Se você teme a concorrência, está demonstrando ser um mau aluno da vida, egoísta e vaidoso, orgulhoso do seu saber e pouco disposto a partilhar com aqueles que sabem menos do que você. No mundo da competitividade, os que se deixarem arrastar por ela e modelam sua personalidade por essa disputa sem fim, já garantiram o veredito acerca do próprio destino. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Certamente, pelas palavras de Jesus, tais trevas não se localizam na terra, porque são trevas exteriores, um lugar diferente e doloroso, onde haverá pranto e ranger de dentes, para onde os maus, os indiferentes, os ególatras e egoístas, os preguiçosos, os servidores inúteis serão transladados. Mateus 12, 33, 37. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira as coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serão justificados, e por tuas palavras serão condenados. Quando nossas condutas parecem bem aos olhos dos homens, podem talvez estar sendo condenadas aos olhos de Deus. Assim, os critérios divinos são explicitados por Jesus nesta parábola, onde a salvação não depende das aparências nem das palavras, mas sim dos sentimentos que existem no interior das pessoas, que motivam todas as suas atitudes. Ao recomendar que não proferissem palavras ociosas, ou seja, palavras que não trabalham, que não realizam nada, que não se exteriorizam em atividade,
O Senhor nos alerta para que tudo o que digamos se transforme em atitudes úteis. Promessas que não cumprimos, conselhos que ofertamos, mas não observamos, opiniões que esclarecem outras criaturas, mas que não nos iluminam, tudo isto será levado em conta no exame final, que nesta parábola vem denominado como o dia do juízo. Porque nossas palavras boas demonstrarão que conhecíamos a teoria, mas nossa falta de obras demonstrará o ócio que tornará inútil o que sabíamos. Por isso é que as palavras que dissermos nos salvarão, se forem boas e não forem ociosas, e as mesmas palavras nos condenarão, se forem más ou, sendo boas, não se materializarem em boas obras. Mateus 15, 7 e 20. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhes: Sabeis que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explicai-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Nesta parábola, inicialmente, Jesus demonstra conhecer a hipocrisia dos falsos alunos, que, aparentemente interessados no ensinamento, assim que se ausenta o professor, viram as costas e vão em busca da diversão e dos prazeres, no exercício dos vícios que tanto amam. Daí ser inócua a frequência à escola, porque não será com base na folha de chamada ou no comparecimento que o aluno conseguirá a aprovação. Tanto quanto não lhe adiantará nada frequentar as religiões do mundo, se isso não o ajudar na mudança essencial de sua conduta. Observe o conteúdo dos sentimentos do coração, onde se reenraizam as demonstrações do que você é e que, mais importante do que aquilo que você parece ser, não deixa margem a dúvidas a respeito de seus verdadeiros méritos como aluno. Isso se observa pelo teor do que exprimimos, de nossas condutas verbais, do padrão de nossas conversas, do teor dos assuntos que mais nos atraem. Combater a mentira, a calúnia, a traição, a fala pecaminosa e imoral significa preservar-se do exercício de sentimentos perniciosos, comprometedores do nosso futuro. A salvação, como ensina Jesus, está ligada ao que nossa essência produz nas oportunidades da convivência. Se deseja você investir, pelo pouco tempo que resta, no exercício mais adequado para a modificação do destino, conviva com as pessoas, frequente os ambientes que lhe parecerem adequados, mas transforme seus sentimentos, altere a qualidade das vibrações, perdoe, não guarde rancor, arrependa-se do mal praticado e peça desculpas a quem ofendeu. Controle seus impulsos e não se escravize às exigências do corpo. Não use da boca para as condutas levianas do espírito, maldizendo pessoas, criticando suas vidas, fazendo fuxicos sobre condutas alheias, comentando os erros dos outros. Ao melhorar o que existe em seu coração, sua boca emitirá sinais luminosos do bem, que já habita em você. Esse é um dos exercícios diários que nunca devemos nos esquecer. Falar só o bem, porquanto o mal não é assunto para quem deseja melhorar de verdade. Lucas 9, 23, 26.
e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Você deseja ganhar a sua vida? Observe que Jesus refere à necessidade de negar-se a si mesmo, tomar sua cruz cada dia e segui-lo. Quem faz isso não consegue ficar rico, não realiza seus sonhos, nem obtém o sucesso do mundo material. Por isso, se o seu interesse é ganhar a sua vida, aparecer diante do mundo como um vencedor, como uma pessoa admirada por todos pelo patrimônio que ajuntou, esteja certo de que não conseguirá desenvolver em si mesmo os requisitos para a aprovação final nos exames da terra. Você vai perder a vida. Diferentemente, aquele que surgir como um derrotado aos olhos do mundo, porque se dedicou a fazer a felicidade dos que sofrem, a amar seu semelhante a ponto de compartilhar com ele seus bens, suas facilidades, empobrecendo-se de coisas para se enriquecer de valores celestes, como pedir a Jesus, esse terá conquistado os recursos perenes que lhe garantirão a salvação. Lucas 10, 25, 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo, daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vá e faze da mesma maneira. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração e com todas as suas forças, representa o compromisso do filho grato em relação ao Pai generoso. Quem ama a Deus dessa forma não se ocupa em ferir seus semelhantes, em prejudicá-los nos negócios, em tomar o que não lhe pertence, em cobrar mais do que deve, em atuar de maneira clandestina e ocultar em prejuízo de quem quer que seja. Isso já seria suficiente para iluminar a alma de todos os filhos conscientes e garantir-lhes a salvação. No entanto, Jesus agrega que esse amor ao Pai deve ser dirigido ao nosso semelhante da mesma forma como nos amamos. E para não haver dúvida na compreensão sobre quem é o nosso próximo, o diretor da escola terrena compara os diversos comportamentos diante de um sofredor. O sacerdote e o levita conheciam as Escrituras, mas desprezavam os deveres daí decorrentes por causa de seu egoísmo e orgulho. Perdidos pelos defeitos do mundo, se fizeram cegos ao sofrimento do irmão, esquecendo-se de que, ao referir-se à palavra próximo, Jesus não demonstrava quem é que necessitava de ajuda, mas sim quem se encontrava na condição de oferecê-la. Certamente que é fácil observar, nos aflitos, os próximos que necessitam,
Todavia, é muito difícil que aquele que esteja na condição de oferecer algo se veja como o próximo do que sofre. Isso é problema da prefeitura. Eu já pago meus impostos, o governo que resolva. Chamem os bombeiros, eles é que têm o dever de resolver isso, afinal, são pagos para fazer estas coisas. Eu não sou médico, nem farmácia para aliviar a dor ou fornecer remédios. O problema da fome do mundo tem que ser resolvido pelos ricos da terra. Todas estas são frases que muitas pessoas falam, porque fugindo da condição evangélica, de se reconhecerem como próximos, daqueles que estão aflitos, não querem ter o trabalho de amar. Alguém bate à porta pedindo socorro de um prato de comida, depois que você terminou de lavar toda a louça e guardar tudo nos armários. Passe mais tarde, agora não tenho nada. Algum infeliz que pede a sua atenção ao telefone para um desabafo. Ah, pelo amor de Deus, justo agora que me deitei um pouquinho para descansar. Diga que não estou. Algum amigo doente esperando por sua visita no leito de dor do hospital. Amanhã eu vou, hoje estou cheio de compromissos e quem sabe até lá ele já voltou para casa. Como é fácil a pessoa reconhecer o próximo que sofre, mas como é difícil aprender a lição de se reconhecer como próximo daquele que sofre. Mateus 25, 31, 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro não me recolhestes, e estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servirmos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Dizem alguns que não se obtém a salvação a não ser por meio da fé, e que não se necessitam de obras para consegui-la. Certamente que estas pessoas fazem vistas grossas à exortação evangélica, onde isso é indubitavelmente afirmado com claridade meridiana. Ou seja, que a salvação só é obtida pela prática do bem. Sem isso não há como alguém esperar estar à direita, se não realizou nada em favor de um irmão de humanidade. A descrição minuciosa desses comportamentos salvadores não deixa dúvida sobre a adesão da alma da criatura nas coisas boas que faça. Muito mais importante do que a formalidade do culto a que assista ou das belas palavras que profira. Aqui não há margem para dúvidas. Para a salvação é essencial a realização das boas obras. Observe em sua rotina diária quantas vezes você tem feito estas coisas. Não se trata de dar coisas, mas, como já foi explicado nos capítulos anteriores, de dar-se nas coisas. Olá, amigos! Este é o capítulo 43 do livro Herdeiros do Novo Mundo. Continuem conosco nesta aventura. Até breve!